eram um casal que, aos olhos de todos, parecia perfeito. Eles estavam juntos há 5 anos, compartilhando sonhos e planos para o futuro. Marcos era dedicado, sempre gentil e disposto a fazer o que fosse preciso para ver Juliana feliz. Ela, por outro lado, parecia igualmente comprometida, uma mulher forte, inteligente e carinhosa. No entanto, com o tempo, Juliana começou a sentir um vazio. A rotina se desgastava, e o brilho do relacionamento foi se apagando aos poucos. Embora ainda amasse Marcos, algo nela desejava mais, uma aventura, um sentimento novo, algo que a fizesse sentir viva novamente. Foi quando ela conheceu Daniel, um colega de trabalho que sempre tinha um sorriso fácil e uma palavra de encorajamento. O clima entre eles se intensificou discretamente, até que, numa noite depois de um evento da empresa, eles acabaram se beijando. O beijo foi o suficiente para Juliana perceber o quanto sentia falta de uma paixão ardente, de algo que a tirasse da mesmice. A partir daquele momento, os encontros com Daniel se tornaram frequentes, sempre escondidos, sempre cercados de culpa. Juliana tentou explicar suas ações, dizendo a si mesma que era apenas uma fase, que ainda amava Marcos e que tudo voltaria ao normal. No entanto, a cada encontro, ela se afundava mais na sua traição. Marcos, por sua vez, continuou alheio, vivendo sua rotina, amando Juliana como sempre, sem imaginar o turbilhão de emoções que ela estava enfrentando. Ele confiava cegamente nela, e essa confiança fazia com que Juliana se sentisse ainda mais culpada. Com o passar dos dias, Juliana começou a se perder em suas próprias mentiras. Antes, era fácil esconder suas escapadas, mas agora, a culpa pesava tanto que ela não conseguia mais manter a aparência de normalidade em casa. Marcos, apesar de sua confiança cega, começou a perceber mudanças no seu comportamento. Juliana estava distante, respondia suas perguntas de forma vaga e, muitas vezes, parecia distraída, como se estivesse em outro lugar. Nas noites em que ela estava trabalhando até mais tarde aconteciam os encontros com Daniel, e ela evitava ao máximo qualquer tipo de contato físico com Marcos. Ele notou que ela passou a olhar para o celular de maneira nervosa, apagando mensagens rapidamente ou escondendo a tela assim que ele se aproximava. Em uma noite qualquer, Marcos a observava enquanto jantava. Ele sabia que algo estava errado, mas ainda relutava em acreditar que Juliana, a mulher que ele amava profundamente, pudesse estar traindo. No entanto, algo dentro dele não o deixou descansar. Ele finalmente decidiu perguntar, com o coração pesado: Juliana, o que está acontecendo? Você parece tão distante ultimamente. Tem algo que você quer me contar? Juliana congelou. As palavras de Marcos a atingiram como uma onda de realidade que ela vinha tentando evitar. Ela sabia que não conseguiria manter a mentira por muito mais tempo, mas ainda tentou disfarçar. Não, é só o trabalho, tem sido cansativo, disse ela, com um sorriso sem graça que não conseguiu esconder a tensão em sua voz. Marcos olhou fixamente para ela. O silêncio entre eles pesado. Não é só o trabalho. Eu conheço você, Juliana. Está diferente há semanas. Tem algo mais, não tem? A dor em sua voz era palpável. Juliana desviou o olhar, incapaz de encará-lo. O peso da culpa era insuportável, e naquele momento, ela sabia que não poderia mais mentir. Marcos, sentindo o clima tenso e sabendo que Juliana estava escondendo algo, respirou fundo e disse novamente, desta vez com mais firmeza: Juliana, eu preciso que você seja sincera comigo. O que está acontecendo? Juliana, incapaz de controlar o nervosismo, sentiu seu corpo tremer. As mãos começaram a suar,
e sua mente ficou a mil. Ela queria fugir, escapar daquela conversa, mas sabia que não havia mais para onde correr. A mentira já havia crescido demais, e naquele momento, ela não tinha mais forças para manter as aparências, com os olhos marejados. Ela levanta a cabeça lentamente e olha diretamente para Marcos. A dor nos olhos dele fez seu coração doer ainda mais. Lágrimas escorreram pelo seu rosto antes mesmo de conseguir pronunciar as palavras. Eu não queria que isso acontecesse, disse, com sua voz falhando. Eu juro que tentei evitar, mas aconteceu. Eu te traí, Marcos. Marcos piscou, como se não tivesse entendido de imediato o que acabará de ouvir. Um silêncio avassalador tomou conta da sala. Juliana continuou, sabendo que não havia mais volta, foi com o Daniel, um colega de trabalho. Eu não planejei isso, não queria que fosse assim, mas me senti tão perdida, tão distante. E acabei me deixando levar. Aquelas palavras atingiram Marcos como um soco no estômago. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. O amor da sua vida estava confessando algo que ele jamais imaginou ouvir. O choque foi tanto que, por alguns segundos, ele sequer conseguiu falar. Apenas olhou para Juliana, como se tentasse processar aquilo que foi feito, para tudo o que havia construído. Como você conseguiu fazer isso? Foi tudo o que consegui dizer, a voz embargada de dor. Eu confiei em você, Juliana. Eu faria qualquer coisa por nós, e você fez isso. Juliana chorava, sentindo-se despedaçada. Eu sei que não tenho desculpa. Eu falhei com você, com nós dois. Eu estava confusa, carente, e cometi o pior erro da minha vida. Eu me arrependo tanto, ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Marcos a chamou da mesa, caminhou até a janela em um silêncio. Seu coração batia acelerado, misturado entre o amor que ainda sentia por ela e a dor insuportável da traição. Ele não sabia o que fazer, nem o que dizer. Tudo o que restava naquele momento era o vazio, e ele só conseguiu perguntar a si mesmo: e agora? Depois de alguns minutos em silêncio, Marcos se virou lentamente para Juliana. O rosto dele estava pálido, os olhos carregados de dor e decepção. A traição havia quebrado algo profundo dentro dele. Algo que ele sabia que nunca mais poderia ser reparado. Com a voz firme, mas trêmula de emoção, ele disse: Eu não acredito que isso está acontecendo. Juliana, eu te dei tudo. Eu confiei em você de uma maneira que nunca confiei em ninguém. E você jogou tudo fora. Por causa de uma aventura, Juliana soluçava, tentando falar, mas as palavras não saíram. Ela queria implorar pelo perdão dele, mas sabia, no fundo, que não merecia. Marcos balançou a cabeça, como se tentasse afastar a imagem da confissão de sua mente. O coração dele estava despedaçado, e, mesmo sentindo algo ainda por ela, ele sabia que não poderia continuar. Eu não consigo nem olhar para você agora. Você destruiu tudo que construímos. E eu não sou capaz de perdoar isso. Não dá, Juliana. Ele caminhou em direção à porta, abriu e, com os olhos fixos nela, disse com firmeza: Vá embora. Eu não quero mais te ver. Acabou tudo. Você não me merece. Juliana ficou parada por um instante, em choque, mas sabia que ele havia se decidido. Com o rosto coberto de lágrimas, ela se levantou lentamente, pegou suas coisas e caminhou até a porta. Antes de sair, tentou dizer alguma coisa, mas as palavras não vieram. Ela sabia que nada que dissesse poderia recuperar o estrago que havia causado. Sem olhar para trás, Juliana saiu pela porta, deixando Marcos sozinho na casa que agora parecia vazia. Sem vida.
Quando ela saiu pela rua, ele fechou a porta e sentou no sofá da sala, sentindo o peso de tudo que havia perdido naquele instante. Apesar de tudo, Marcos sabia que havia tomado a única decisão que poderia. Juliana tinha feito sua escolha, e agora ele teria que seguir em frente, mesmo que seu coração estivesse partido. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.